Boa noite, pessoal. A graça e a paz do Senhor Jesus. Nós já oramos, nós já cantamos, nós já adoramos ao nosso Deus, ao nosso Senhor, e agora nós iremos aprender mais com a palavra dele. Como vocês sabem, nós estamos numa série de mensagens durante o nosso mês de novembro, em que nós estamos falando sobre Jesus, a nossa satisfação. E nós já falamos vários temas durante esse mês. Nós já tratamos sobre em Jesus temos satisfação, nós já tratamos sobre o mundo não nos satisfaz, e hoje nós vamos dar um passo a mais e nós vamos falar sobre transbordar plenitude. Transbordar plenitude. Se você anota, se você escreve no celular, eu vou te convidar a anotar isso. Transbordar plenitude. E nós vamos falar sobre essas duas palavrinhas e o que elas têm a nos ensinar com a palavra do Senhor. Amém? Joia. Plenitude, então, meus irmãos. Plenitude é estar cheio de algo. Plenitude é você já estar 100% preenchido com algo, cheio. Plenitude nada mais é do que a satisfação completa de algo em você. Alguns têm plenitude de amor, outros têm plenitude de educação, outros de cuidado. E nós estamos aprendendo a ter plenitude no Senhor Jesus, na satisfação dele. Então nós podemos estar plenos de tudo isso, inclusive de sabedoria e de compreensão. Mas além de tudo isso, nós falamos sobre satisfação, estar plenos na satisfação no Senhor Jesus. E o que significa transbordar? Transbordar é você estar tão cheio, mas tão cheio, que você chega a um ponto de não mais caber em você. Você começa a transbordar, é como um balde que se enche de água, e quando ele chega ao máximo, ele começa a transbordar. E quando ele transborda, ele passa o que ele tem a tudo que está ao seu redor. E nós queremos hoje falar sobre isso, sobre transbordar essa plenitude do Senhor Jesus. Amém? Então, uma vez que nós já estamos satisfeitos e plenamente satisfeitos em Cristo, nós vamos hoje falar sobre transbordar isso que nós temos aprendido. Não apenas manter aqui entre nós, na sala, no culto de jovens, no domingo, mas também levar as outras pessoas que estão ao nosso redor, no trabalho, na faculdade, na família, em qualquer ambiente que seja. Nós somos convidados pelo Senhor a transbordar daquilo que nós temos aprendido. E para isso, eu convido vocês a abrirem comigo no texto de hoje, que está em Mateus 25. Vai ser transmitido também na tela. Mateus 25, 14 ao 30. Quem achou diz, achei. Quem não achou, espera aí. Ninguém. Vamos ler então, do verso 14 ao 30. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou mais 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de um tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se, o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito eu o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o Senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu.
Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10. Porque a todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. E eu leio mais uma vez o 29. Porque a todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Senhor Jesus, essa é a Tua palavra. Obrigado, Pai, porque com ela nós aprendemos como viver nessa terra. Com ela nós aprendemos a história do nosso Salvador, com ela nós aprendemos a como agir, com ela nós temos a certeza da salvação e como também levar outras pessoas ao caminho único que é o Senhor Jesus Cristo. Fale conosco nessa noite, nos esvazie de nós mesmos, nos ajude a silenciar as notificações e que venhamos estar atentos e conectados apenas ao Senhor Jesus Cristo. É a oração que nós fazemos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa parábola todos nós conhecemos, ela é chamada de a parábola dos talentos. Nessa parábola, Jesus ele nos ensina que mesmo que nós tenhamos dons diferentes, mesmo que nós tenhamos habilidades, talentos aqui chamados diferentes, quando nós usamos para o mesmo fim, há um progresso, há um avanço no reino de Deus. Mesmo que eu tenha um talento e o Arthur tenha outro, e a Giovana tenha outro, quando nós utilizamos esse talento em prol do reino de Deus, nós somos recompensados pelo Senhor. A um, ele deu 5, a outro, ele deu 2. Mas a partir do momento que eles multiplicaram o que o Senhor os tinha dado, eles foram recompensados. Quando nós vemos essa parábola dos talentos, nós associamos com o que nós temos recebido com o Senhor, que no caso é a plenitude da satisfação em Cristo, que é o que nós estamos falando neste mês, nós podemos tirar alguns aprendizados com ela e aplicações, transliterando, trazendo para o nosso contexto atual. E para isso eu destaquei aqui 5 pontos ou 5 verdades bíblicas a respeito disso. E em primeiro lugar, eu destaco o seguinte: Deus quer nos tornar plenos. Acompanhe comigo o versículo 14 e 15. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. Então partiu. Essa é uma verdade bíblica. Deus quer que nós sejamos plenos e que nós devemos entender e aceitar o que Ele tem de plenitude para a nossa vida. Quando nós nos tornamos cristãos, quando seguimos a Cristo, a partir do momento que o Espírito Santo faz morada nos nossos corações, nós podemos presenciar desse agir de Deus que vai nos preenchendo, nos completando, até que nós cheguemos à plenitude de Espírito. Nós vamos ficando mais vazios do que é nosso e mais cheios do que vem do Senhor. Deus nos convida a sermos plenos em amor, porque Ele é amor. Cristo nos ajuda a sermos plenos em obediência, porque o Senhor Jesus, em obediência, morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele não quis fazer a sua vontade, mas fez a vontade de Deus. Ele foi obediente. Deus quer nos tornar plenos em constância, porque o próprio Senhor ele foi constante nas obras das suas mãos, na construção de todo o universo. Tudo aquilo ele foi constante do início, meio ao fim. Ele completou tudo o que ele fez. Nós devemos ser constantes também. Nós devemos ser plenamente constantes. Deus nos convida a sermos plenos em comunhão, porque Ele, enquanto Pai, Filho e Espírito, não é dividido, não é subdividido, não há uma hierarquia, mas todos são um. É Deus. E também Cristo, sendo plenamente homem, plenamente Deus, estava vivendo em comunhão consigo mesmo, com 2 naturezas diferentes, e não desassociou de cada uma, e assim nós devemos ser, plenamente também em comunhão. Nós devemos habitar em comunhão entre nós, no culto de sábado, nas células, no culto de domingo.
em todos os momentos, porque o Senhor é assim, Ele não deixa de ter comunhão consigo mesmo. Nós seremos reconhecidos como seguidores de Jesus quando, assim como Jesus, vivermos em comunhão com os nossos irmãos. E nesses últimos dias nós temos falado sobre isso, sobre sermos plenamente satisfeitos em Jesus. E nele eu posso garantir que nós encontramos satisfação para as nossas almas. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É o que o Senhor Jesus nos diz. Nele nós encontramos alívio. Nele nós encontramos essa plenitude, essa totalidade da satisfação. É apenas no Senhor Jesus. Muitos são os problemas da rotina, são as canseiras do dia a dia, das redes sociais, dos ambientes online que nós ficamos, as discussões inúteis, tanto presencialmente como discussões de comentários que eu sei que todo mundo já viu no Instagram, são canseiras do dia a dia, mas nisso nós não encontramos satisfação, nisso nós não encontramos plenitude, mas no Senhor. Porém, diante disso tudo, nós aprendemos e entendemos que somente em Jesus encontramos alívio. Então, na nossa caminhada cristã, é do desejo do Senhor que sejamos plenos de satisfação em Cristo. E para isso eu separei alguns textos que dizem o seguinte: dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. Salmos 119, 35. Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. João 15, 11. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Romanos 15, 13. No Gênesis, quando Deus estava com o homem no paraíso, no Éden, Adão era plenamente satisfeito no Senhor. Ali ele encontrava prazer no relacionamento com Deus todos os dias. Mas veio o pecado e destruiu aquilo que existia. Agora que nós estamos vivendo na época da graça, Deus nos tornou novamente amigos de si mesmo, através de Jesus Cristo, através daquele que em obediência nos trouxe o ministério da reconciliação, nos tornou amigos novamente de Deus. Então, dessa forma, nós podemos mais uma vez nos esforçar ao máximo para sermos cheios e plenos do Espírito Santo, uma vez que Cristo nos garantiu esse Consolador, que é o Espírito. É interessante porque Deus em tudo trabalha. Deus restaurou os homens com Deus através do sacrifício de Cristo, que era Deus, e nos deixou o Espírito Santo, que é Deus. Tudo é sobre Deus, e Ele tem nos auxiliado, nos resgatado, nos redimido. Ele é o nosso Redentor. Não existe um co-redentor, é Cristo. Somente Ele. E quando nós nos voltamos para a parábola dos talentos, logo nos 2 primeiros versículos, nós já vemos essa verdade sendo dita pelo próprio Jesus. Deus é o Senhor dessa parábola, o homem dos talentos. Ele confiou aos seus servos essas moedas valiosas, que eram os talentos, para que eles cuidassem delas e também multiplicassem. O interessante é que o Senhor, Ele dá a cada servo uma quantia diferente de talentos, de acordo com a capacidade de cada um. É isso que o texto diz, ele usa a palavra capacidade. Isso me ensina que eu não devo me comparar com o meu próximo. Talvez o meu talento seja estar aqui ensinando a palavra de Deus. E o talento da Daiane possa ser aconchegar pessoas, trazer elas mais para perto. Cada um tem um talento dado pelo Senhor. E nesse talento dado pelo Senhor, vocês podem encontrar satisfação em Deus. E quando eu entendo que Deus deu a cada um de acordo com a sua capacidade, então eu posso assumir e entender que eu sou plenamente capaz de fazer aquilo que o Senhor me deu. Aquilo que o Senhor me entregou, me confiou. Não é porque tal pessoa está lá e eu aqui, que tal pessoa é melhor do que eu. Não, no reino de Deus todos estamos assentados à mesa. Quando nós estamos assentados na mesa, os corações estão na mesma altura. Não existe mais alto, mais baixo, mais gordinho, mais magrinho, mais escuro, mais claro. Não tem disso. Na mesa do Senhor todos nós somos satisfeitos por Cristo e nele encontramos essa plenitude. E Ele nos ensina, e Ele nos ajuda, e Ele nos entrega talentos e quer que nós nos aprofundemos nesses talentos e multipliquemos eles. A verdade é que a todos nós, Deus nos confiou talentos para que em breve possamos prestar contas ao Senhor a respeito de cada talento. Então, Deus tem colocado nas nossas mãos esse talento específico, que é o da plenitude e da satisfação em Cristo. E será que nós temos, talvez, noção da importância ou do privilégio que é isso?
estar satisfeito em Jesus? É muito difícil nós criarmos uma cultura de satisfação em Deus do dia para a noite, ou apenas em um mês. Isso é muito difícil. São poucos dias. Mas nesses dias que nós temos falado disso, você tem procurado estar satisfeito em Jesus? Somente nele? Não em pessoas, não em objetos, não em amuletos, não em ídolos, não em figuras políticas, figuras popstar, sei lá. Popstar é dos anos 2000 para trás, né? Influenciadores. Nós temos que estar satisfeitos no Senhor, e é isso que Ele tem nos entregado. Esse é o talento que Ele tem colocado nas nossas mãos. Muitas das vezes a gente lê essa passagem e nós somos levados a entender que os talentos são somente nossas habilidades. Mas existem virtudes que Deus coloca nos nossos corações que são talentos dados por Ele. Talvez você nunca foi uma pessoa que se importe com o próximo, mas a partir de certo momento você começa a se importar. Isso é um talento que Deus te deu. E você tem multiplicado isso? Você não tem apenas amado, mas ensinado a amar também? Que possamos nessa noite, mais uma vez, reafirmar nos nossos corações esse compromisso. O compromisso de nos esforçarmos para estarmos plenamente satisfeitos no Senhor. E não apenas estar satisfeitos nele, mas também compartilhar essa satisfação. Amém? Em segundo lugar, Deus quer que nós compartilhemos essa plenitude. Os versículos 16 ao 18 dizem o seguinte: O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra. Então, uma vez que nós estamos satisfeitos em Jesus, uma vez que nós recebemos esse talento, agora Ele requer de nós uma outra postura, uma postura de uma responsabilidade a mais. Nós não devemos apenas usufruir do talento especial, mas também compartilhar e multiplicar este talento que nos foi confiado pelo Senhor. Se somos plenos em Deus e satisfeitos em Cristo, é nossa responsabilidade, enquanto seguidores de Jesus, tornar nossos próximos também plenos e também satisfeitos. O texto ele diz que o primeiro servo, quando ele recebeu os 5 talentos, ele foi e multiplicou e retornou mais 5. O segundo, da maneira semelhante, ele recebeu 2 e multiplicou e recebeu mais 2. O interessante, ou talvez a ênfase, a essência desses versos aqui, não é na quantidade de talentos que eles receberam, mas na disponibilidade do coração de cada um. Porque o que recebeu 5 estava disposto a multiplicar os 5, a compartilhar aquilo. O que recebeu 2, da mesma forma, ele estava disposto a fazer isso. Mas o que recebeu 1, ele não estava disposto. O texto diz que ele cavou um buraco e escondeu. Deus, ao nos confiar talentos, Ele requer de nós um coração disposto e não um coração que anseia por números, por qualidades, por exuberância, mas em disposição. Como que tem estado o seu coração nessa noite? Ele está disposto no Senhor? Será que quando nós recebemos um convite de servir na igreja, nós temos tido um coração disposto a isso? A servir ao Senhor mesmo? Ou será que nós temos fechado o nosso coração? Eu digo isso com muito temor, porque eu às vezes me pego nesse erro. Não pensem que por eu estar aqui eu não erro, porque eu sou o primeiro a errar. Quantas das vezes eu já não fui chamado a servir e eu pensei, Deus, mais uma vez? E aí eu me lembrei de que aquilo é para o Senhor, de que Ele viu capacidade em mim e me capacitou para isso. E então meu coração se alegra, porque eu estou compartilhando os talentos dele. Assim é comigo, assim é com você, assim é com todos nós aqui. Talvez não na igreja, mas no trabalho. Talvez no trabalho você é chamado a amar aquele colega que é chato demais no trabalho. E todo mundo tem um amigo assim. E você é chamado pelo Espírito a ser amigo dele e a compartilhar do amor de Deus. E como que nós temos agido no nosso coração? Nosso coração tem se fechado como uma rocha e falado, o talento de Deus é meu, eu não compartilho com ninguém. Ou nós temos estendido a mão e feito como Jesus, que trouxe seus discípulos à mesa e compartilhou o pão com eles. Como tem estado o nosso coração? Ele tem sido disponível.
Quando recebemos de Deus talentos preciosos que abençoam nossas vidas, esses talentos devem encontrar em nós um coração disposto e disponível, que nos leve também a, como semente, semear outros talentos na vida do próximo. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. São as palavras do próprio Jesus em 1 Coríntios 11, 23, através da escrita de Paulo inspirado. Que interessante, eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Ou seja, aquilo que você compartilha com o próximo não vem de você, vem de Deus. Aquilo que você entrega ao próximo, que você fala ao coração dele, que você semeia na vida dele, não é porque você é bonzinho, mas porque Deus te confiou algo e porque você recebeu, você entrega. Se foi com o Senhor Jesus assim, quem dirá conosco, meros pecadores? Da mesma forma que Cristo nos entregou o que Ele recebeu, nós também devemos entregar ao nosso próximo aquilo que temos recebido do Senhor. E o que, você me pergunta? A consciência de que Cristo é tudo para nós, que Ele é tudo em nós e que nele nós encontramos satisfação. Certo pensador, ele vai dizer que ninguém é tão pobre que não possa dar nada a ninguém. E ninguém é tão rico que não possa receber nada. Essa é a essência, essa é a verdade bíblica, por mais que esse autor não seja bíblico, mas é algo que nós podemos aplicar. Ninguém é tão pobre, e nós somos pobres pecadores, mas nós recebemos um presente gigantesco do Senhor, que é a salvação. E eu, na minha humilde pobreza, não vou compartilhar esse bem com o meu próximo? Seria muita ignorância da minha parte. Ignorância no sentido de ignorar realmente o que o Senhor fez comigo, não entender o que Ele fez por mim. E da mesma forma, ninguém é tão rico que não possa receber um presente. Talvez é a pessoa que tem mais dinheiro no seu trabalho, talvez é aquele seu colega de faculdade que sabe todas as matérias, mas ele não é tão rico em dinheiro ou conhecimento que ele não possa receber esse presente que vem do Senhor. Porque é um presente que não é material, é um presente espiritual, é a salvação que Cristo nos deu. Cristo nos outorgou e nos chamou a compartilhar com o próximo. Nenhum de nós tem tão pouco, pelo contrário, temos recebido muito de Deus. E é não apenas uma opção, mas é o nosso dever compartilhar essas boas notícias com todos. Em uma época em que as pessoas buscam satisfação em pessoas, em bens materiais, em luxos, em vícios, é tempo de mais uma vez nós nos firmarmos na coluna da verdade, que é a palavra de Deus. Ela sim é imutável, ela não passa, e através dela, da palavra do Senhor, nós podemos apresentar Jesus Cristo. Nela está descrito Ele, quem Ele é, o que Ele fez por nós, o que Ele nos chama a fazer também, ide e pregai o Evangelho. Sabe, é na palavra do Senhor que nós encontramos a profecia que diz que nós estamos sendo lapidados como pedras preciosas para no dia da redenção nós adentrarmos na cidade celestial com o Senhor. Olha que coisa importante, que lindo. Glória a Deus por isso. E é nossa obrigação, nosso dever compartilhar essas verdades com nossos próximos. Através de Cristo, as pessoas que agora são escravas do pecado e cegas pelas vaidades poderão alcançar a verdadeira liberdade. Conhecereis a verdade vos libertará. O Senhor é a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, é o que Cristo nos garante. Então, quando nós afirmamos que conhecereis a verdade e ela vos libertará, é Cristo. Ele nos liberta. Ele nos liberta da enganação do mundo, Ele nos liberta da enganação do nosso próprio coração, do nosso ego. É através do Senhor. Falar do amor de Cristo para nós é um motivo de privilégio, não é um peso. Nós não podemos pensar que tratar desse assunto com o nosso próximo é algo pesaroso, é algo vergonhoso ou humilhante, mas é algo prazeroso. É algo que o Senhor nos deu, nos outorgou. Que bênção. Até beber uma água. Irmãos, quando nós lemos no versículo 18, nós temos então um vislumbre daquilo que Deus, pelo contrário, não espera de nós. Porque o último servo, ele teve um posicionamento reprovável diante do Senhor. Enquanto os amigos focaram em multiplicar os seus talentos, em compartilhar aquilo que eles tinham recebido, este, por outro lado, ele enterrou na terra, ele fez um buraco e guardou. E nós devemos tomar o devido cuidado para não acabar enterrando o talento que Deus nos tem dado. Enterrar o talento, irmãos, aqui na palavra de Deus, significa que nós
Melhor, enterrar o talento aqui significa para nós que aquele servo que recebeu a dádiva de Deus, ele escolheu deixá-la apenas para si. Ele decidiu ser egoísta, ele não pensou no seu próximo. E nós devemos ter esse cuidado, porque hoje nós aprendemos a sermos egoístas. É verdade ou não é? O mundo nos ensina isso, a realidade é essa. Nós aprendemos no dia a dia que levantar do lugar do banco, do ônibus e deixar uma senhora sentar é bobeira. Nós aprendemos que dar lugar à fila de prioridade para um idoso é bobeira. Nós aprendemos que chamar os amigos para a nossa casa para almoçar é bobeira. Mas isso tudo são enganações do mundo. São vaidades, coisas passageiras. O Senhor nos chama ao contrário. Nós não podemos enterrar o que o Senhor nos deu. Quando nós guardamos apenas para nós o que recebemos, nós estamos agindo em desacordo com o que Jesus nos ensina, que é compartilhar o pão e as verdades da vida eterna. Tiago 1,22 vai dizer: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Olha que interessante, aquele que ouve a palavra do Senhor, mas não pratica, ele engana a si mesmo, porque ele vai ao culto, ouve da palavra do Senhor e acha que está salvo, mas não está, ele está em engano, porque nós devemos praticar e não apenas aprender. E que nessa noite eu espero que nenhum de nós estejamos apenas escutando, mas também praticando. E se você não está praticando, comece a praticar. Comece a praticar. Porque o que o mundo nos ensina é o contrário, mas o que o Senhor nos ordena é isso. Praticar, colocar em prática no dia a dia, onde quer que nós estejamos. Amém? Em terceiro lugar, no versículo 19, nós vamos aprender que a Deus nós prestaremos contas. Depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Nós precisamos entender que todos nós prestaremos contas diante do nosso Senhor. Isso é uma verdade. Nessa semana eu estava vendo um documentário sobre crimes e tal no YouTube. E aí eu ouvi falar sobre um lugar nos Estados Unidos que chama Ellen School. Alguém já ouviu falar? Ellen School? A escola Ellen, o colégio Ellen. Era um lugar onde, nos anos 60 até os anos 90, adolescentes jovens que eram considerados ruins, reprováveis, eles eram mandados para serem consertados pelos professores e os métodos lá. E aí dentro daquele lugar existiam os piores jovens que você possa imaginar. E estava contando a história de um jovem que tinha assassinado uma garota e fugiu para lá. Só que ninguém sabia que ele tinha assassinado a garota. E ele se vangloriava e falava: eu matei uma pessoa, mas ninguém sabe. E ele falava com os amigos dele: eu matei uma pessoa, estou livre aqui ninguém me pega. Até que chegou o tempo em que ele completou a maioridade e ele foi pego, realmente foi preso para a prisão perpétua. E é exatamente esse o ponto. Tudo que nós fazemos no encoberto será descoberto a algum momento. A palavra do Senhor nos garante disso, porque no Eclesiastes 12 vai dizer: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Todos prestaremos contas diante do tribunal do Senhor. A parte boa, para aliviar um pouco, é que nós já temos um ótimo advogado, que é o Senhor Jesus. Mas fato é que nós vamos ter que passar pelo tribunal. Certa vez eu estava conversando com a minha mãe e ela tinha muita dificuldade nesse assunto. E ela falava: meu filho, eu já sou salva em Cristo, eu já fui redimida pelo Espírito Santo, por que eu vou ter que passar por um tribunal? Não faz sentido, eu vou ser julgada de novo? Eu falei: mãe, um motorista que está na BR, dirigindo o seu carro, e uma pessoa atravessa no meio da BR e é atropelada e morre, esse motorista tem culpa? E ela me disse: não. Eu falei: mas ele vai ter que ser julgado, não vai? Ela falou: vai. Eu falei: mas ele vai ser condenado? Não, então é isso. Nós haveremos de passar pelo tribunal, mas o Senhor Jesus, o nosso advogado, já nos comprou pelo seu precioso sangue, e isso é motivo de darmos glória a Deus por isso. É interessante nesse texto, voltando na parábola, que o Senhor da história ele não voltou rapidamente. Nem no outro dia, na outra semana, no outro mês, mas o texto vai dizer que depois de muito tempo. A palavra grega aqui utilizada, ela é a palavra polin. É um adjetivo singular. A Júlia que vai gostar disso do português, não é? Um adjetivo singular, masculino, acusativo.
que significa literalmente muito, longo ou grande. A verdade é que depois de muitíssimo tempo, o Senhor voltou. E depois desse grande tempo, ele veio prestar contas com os seus servos. O Senhor da parábola entregou aos servos talentos e foi-se embora. Ele falou que ele voltaria, mas ele não disse quando. Em certo momento ele voltou. Da mesma forma, o nosso Senhor Jesus, ele ressuscitou dentre os mortos, está sentado à direita de Deus, e ele nos deixou dons, talentos e o Espírito Santo, mas ele prometeu um retorno também. Fato é que ele falou que voltaria para nos encontrar, para trazer a sua igreja para a glória, para restaurar essa terra. A grande questão é como nós temos agido diante do que o nosso Senhor nos confiou. Nós temos agido como os 2 primeiros servos que com sabedoria e empenho multiplicaram aquilo, compartilharam essa satisfação em Cristo, ou nós temos enterrado achando que o nosso Senhor não vai voltar, ou talvez nos esquecendo, que Ele vai voltar, porque muitas das vezes nós nos esquecemos que Jesus irá voltar. Muitas das vezes nós entramos na igreja e aí nós nos lembramos, nossa, Jesus vai voltar uma época, o rei está voltando. Nós cantamos no culto tradicional esse hino. Mas no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no ônibus, na rua, nós nos esquecemos que a qualquer instante Ele vai voltar. Ele vai requerer de nós contas, prestar contas. O Senhor dos talentos retornou subitamente. Ele pegou os servos de surpresa e Ele pediu o acerto de contas. Meus amigos, nós precisamos ficar atentos, porque certamente Deus irá requerer de mim e de você explicações sobre o que nós fizemos com essa preciosa informação. A informação de que em Cristo nós temos satisfação plena. Ele vai perguntar. Se nós guardamos isso apenas para nós, e nós sabemos que estamos plenos e não o outro, nós estamos sendo como o terceiro. Mas, se eu estou plenamente satisfeito e eu vejo que o meu amigo está gastando todo o dinheiro dele em apostas e jogos, e eu falo, isso não vai satisfazer, mas Deus vai, nós estamos sendo como o primeiro. Se eu vejo a minha amiga saindo com vários homens, procurando se satisfazer neles, e eu falo, não é neles que você vai encontrar satisfação, mas em Jesus, nós estamos sendo como o segundo, que multiplicou também. Esse é o nosso dever, essa é a realidade. Nós temos pessoas assim ao nosso redor, e aqui é uma chamada realmente evangelística para nós irmos e prestarmos esse apoio a essas pessoas, a falar essa verdade. Quantas pessoas nós não conhecemos que fazemos isso? Quando nós vemos parentes se afundando em vícios, em drogas, em pornografias, eu já falei apostas e bets também, que é algo que está em alta, que está destruindo muitas famílias, nós temos que falar para eles a verdade, de que em Cristo nós encontramos satisfação. É preciso afirmar mais uma vez, querendo você ou não, de que a Deus nós prestaremos contas. Nós prestaremos contas pelo que falamos ou deixamos de falar da parte do Senhor. E aquela pessoa também há de prestar contas pelo que ela fez. Aí eu te pergunto, sobre quem Deus vai cobrar mais? Sobre o que estava cego ou sobre o que estava vendo e permitiu o cego cair no buraco? Com certeza o que estava vendo. Amém? Em quarto lugar, Deus há de nos recompensar. Entre os versos 20 ao 28. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, o Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei, venha participar comigo da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse, o Senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, disse, sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra, o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu, servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você deveria ter entregado meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10.
nós já aprendemos que Deus quer nos tornar plenos na satisfação dele, nós já entendemos que ele deseja que nós compartilhemos essa plenitude com o nosso próximo, nós já entendemos que a Deus nós prestaremos contas sobre o que nós temos feito com o que é dele, e agora nós precisamos nos relembrar de que Deus vai nos recompensar de acordo com as nossas atitudes. Quando ele chama os servos a prestarem contas, o Senhor dos talentos, ele agora começa a entregar as recompensas de cada um. Então, de acordo com o dicionário, recompensa é um pagamento que corresponde à promessa feita. Uma promessa feita no sentido de retribuir aquele que conseguisse determinado resultado. Todos nós chegamos a algum resultado acerca de talentos, dos talentos que Deus tem nos confiado. Alguns chegam ao resultado da multiplicação. Outros chegam ao resultado de multiplicar. Mas existem aqueles que chegam ao resultado da estagnação. E não pense que a estagnação é apenas permanecer, mas é um resultado também. Também é um resultado. Tanto o multiplicar como o guardar também é um resultado. Quando eu olho para a parábola dos talentos, eu consigo ver duas recompensas garantidas por Deus àqueles que receberam o talento da satisfação em Cristo. Aqueles que receberam o talento da satisfação em Cristo podem receber o acréscimo de mais talentos, de acordo com o versículo 21 e também o 23. Muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e sobre o muito eu o colocarei. Então ele foi acrescentado, foi acrescido à sua conta mais talentos. Talvez não talentos de satisfação em Cristo, mas outros talentos, outras virtudes, por assim dizer. Outras dádivas que vêm do céu. Mas também há aqueles que, no egoísmo, recebem a destituição do seu talento. É o que diz o versículo 28. Tirem dele o talento e deem ao que tem 10. Em todas as duas situações, seja nos servos fiéis ou no infiel, Deus recompensou cada um de acordo com seu agir. E qual que será a recompensa que Deus trará a nós? Nós não podemos chegar a um resultado, mas nós podemos supor, de acordo com o que nós temos vivido. E nós precisamos ser como os servos fiéis. Porque ao serem fiéis ao Senhor, a eles foi acrescido mais talentos. Igual eu já disse, amor, paciência, mansidão, sabedoria. Talvez virtudes que nós ainda não temos, mas se nós somos fiéis naquelas que nós temos agora, nós haveremos de alcançar pela graça do Senhor. Amém? E por fim, em quinto lugar, a justiça de Deus diferencia aquele que está pleno e aquele que apenas aparenta estar pleno. Porque a todo o que tem, mais será dado e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, depois de sermos recompensados pelo Senhor de acordo com as nossas atitudes mediante os nossos talentos, é tempo de reconhecer também a justiça de Deus. A justiça de Deus, ela diferencia aquele que está realmente pleno e aquele que apenas finge ou aparenta estar pleno. Ao que está cheio, a palavra diz, a todo que tem mais será dado e terá em abundância. Mas aquele que apenas aparenta, parece que ele está pleno, ao que não tem, até o que tem será tirado. Nós precisamos tomar cuidado apenas para não vivermos de aparências. Nós precisamos viver daquilo que realmente nós estamos cheios e plenos, não parecer que nós estamos cheios. Porque se você não está cheio e você não faz questão de parecer que está cheio, você pode encher o seu balde. Cristo está aí para todos, o Espírito está aí para todos. Mas se você está vazio e quer aparentar estar cheio, você está sendo como os fariseus, sepulcros caiados. Por fora são belos, mas por dentro estão cheios de ossos e podridão. São as palavras do Senhor. E como que tem sido o nosso exterior? Nós estamos realmente transbordando daquilo que nós temos, nós estamos parecendo ser algo. É importante nós pensarmos nisso. Não adianta nada afirmarmos sermos cheios da plenitude em Deus, se na verdade nós procuramos preencher nosso vazio em outras coisas, em objetos, em trabalho, em faculdade, em namorados e namoradas, em colegas. Nós precisamos estar cheios no Senhor. Nenhum relacionamento, por mais bonito e desejável que seja, pode substituir o relacionamento com Deus.
Os fariseus e os mestres da lei aparentavam estar cheios de conhecimento, mas Jesus os confrontou e os chamou, mais uma vez, daquilo, de sepulcros calhados. O crente verdadeiro, ele não vive uma vida dupla, ele não é um James Bond, um 007, um espião do diabo infiltrado na igreja, não é. Nós vivemos daquilo que nós temos recebido, nós entregamos aquilo que nós temos recebido, aquilo que veio do Senhor Jesus. Amém? Amém. E nós temos 3 aplicações práticas para nós colocarmos em prática essa semana ainda, no decorrer dela. Flavinha vai colocar para a gente. Cultive uma vida de graça. Vamos estabelecer uma dieta espiritual, algo rigoroso, assim como muitos aqui vão na academia e têm uma dieta. Vamos ter uma dieta espiritual, ler a Bíblia, orar, fazer jejuns. Está tudo escrito. Dedicarmos ao evangelismo pessoal. Existe o evangelismo comunitário, que é algo louvável e desejável ao Senhor, mas também existe o evangelismo pessoal, aquele que é entre você e seu familiar, aquele que é entre você e seu colega, aquele que é entre você e seu amigo, seu chefe no trabalho. Amém? E por fim, vivam uma vida de integridade e mordomia. Integridade no sentido de você ser aquilo que você é, não parecer aquilo que você não é. E mordomia por quê? Porque Deus te entregou algo para você ser mordomo daquilo, um bom cuidador, um multiplicador. Amém? E que o Senhor Jesus a todos nós nos abençoe hoje e sempre, e que possamos colocar em prática tudo que nós aprendemos. Eu convido vocês a fecharem os olhos, nós vamos orar mais uma vez.